Segundo esse capítulo 23, Josias ajunta todo o povo e renova o pacto do Senhor. Como nós falamos, Josias vai ser o último reformador, vai fazer uma grande obra durante o seu reinado. Então o rei ordenou e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. E o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, e todos os moradores de Jerusalém, e os sacerdotes, e os profetas, e todo o povo, desde o menor até o maior. E leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto, que se achou na casa do Senhor. Então ele reuniu os maiorais, os líderes do povo, desde o maior até o menor, e fez o quê? Uma proclamação do livro da lei, que é do concerto. 3. E o rei se pôs em pé junto à coluna aqui é Boaz e Jaquim, a entrada, e fez o concerto perante o Senhor, concerto é aliança, para andarem com o seu coração, para andarem com o Senhor e guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras deste concerto que estavam escritas naquele livro. E todo o povo esteve por este concerto. Quer dizer, todo o povo ouviu essa palavra, ouviram as palavras do livro e renovaram o concerto. Por isso, quando eu falo assim, todo o povo esteve por este concerto, quer dizer, eles queriam fazer a aliança, renovar. E o rei mandou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas do umbral da porta que se tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal. Você deve lembrar, quem colocou tudo isso lá foram o pai e o avô dele. E para o bosque e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron. E levou as cinzas deles a Betel. Betel é no norte. Agora veja bem, ele fala aqui que ele tirou toda aquela parafernália, tinha que ser uma infernália, não parafernália, ou para-infernália. Tirou tudo aquilo que estava dentro do templo, que era tudo imagem, lixo, que não pertencia ao Senhor, levou para o ribeiro de Cedron, ao Vale de Cedron. Porque essa região, esse Vale de Cedron, que você tem aqui, quando fala Campos de Cedron, Vale de Cedron, é justamente um espaço compreendido a leste de Jerusalém, entre a cidade de Jerusalém e o Monte das Oliveiras. Então para ali ele levou e esmigalhou todos aqueles ídolos, e fez cinzas. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua e aos mais planetas e a todo o exército dos céus. Veja bem, quando você trabalha em cima do incenso, incensar era quando se botava o incenso e sacudia aquela fumaça. No Novo Testamento o incenso ele é paralelo à oração, correto? Agora aqui, na verdade, ele está falando de vários sistemas. Veja que no 5 ele fala que ele destituiu os sacerdotes de Judá que estavam incensando nos altos, porque aí tem aquela questão, eles incensavam nos altos para Deus, mas mesmo incensando para Deus nos altos estava errado do mesmo jeito, porque Deus queria adoração no templo, não nos altos, nos montes. Agora lá também você tinha o kit para Baal, a mesma coisa, para o sol, para a lua, para os planetas e para todo o sistema. Então, veja bem, todos esses cultos eram errados, inclusive o que era feito para Deus também. O Josias mandou tirar tudo. Verso 6, também tirou da casa do Senhor o ídolo do bosque, para fora de Jerusalém até o ribeiro de Cedron, agora é o ribeiro de Cedron, que é um braço do Jordão, e o queimou junto ao ribeiro de Cedron, e o desfez em pó, e lançou o seu pó sobre as sepulturas dos filhos do povo. Ele fez uma profanação. Ele está simplesmente atribuindo todo aquele mal aos antepassados. É como mais ou menos seria o quê? Lançando sangue sobre a cabeça dos seus autores, os que cometeram o delito. Verso 7. Também derrubou as casas dos prostitutos cultuais. Na outra versão fala rapazes escandalosos. Esses eram os homossexuais que serviam e cultuavam a divindades,
que era extremamente proibido. Eles estavam onde? Na casa do Senhor, sem a mínima condição, em que as mulheres teciam casinhas para o ídolo do bosque. Essas casinhas eram souvenirs, na verdade amuletos, tipo que você vê hoje, aqueles santinhos, aqueles bonequinhos, né? Aquelas, como é que se diz assim, amuletos que são distribuídos em nome do próprio Deus ou de alguma divindade. Então ele mandou tirar tudo aquilo ali. Ele mandou derrubar totalmente todos os pontos de idolatria, todos os pontos de feitiçaria. Ainda diz mais aqui, ó, no versículo 8: e a todos os sacerdotes trouxe das cidades de Judá e profanou os altos em que os sacerdotes incensavam. Vamos lá. Desde Geba até Berseba. Geba é a fronteira de Judá em cima, ali no limite de Benjamim, como passando para cima, para o norte. E derrubou os altos das portas, que estavam à entrada da porta de Josué, o chefe da cidade. Esse Josué não tem nada a ver com o filho de Num. Josué aqui era um homem que era o mantenedor da cidade. Quando fala chefe da cidade, uma espécie de governador. E que estavam à mão esquerda daquele que entrava pela porta da cidade. Então tem idolatria em tudo que é lugar, tem feitiçaria em tudo que é lugar, tem imagem de escultura, tem em todo lugar. Ele fala de Geba a Berseba. Berseba é lá na região sul, na fronteira de Judá embaixo. Então em todo lugar tinha toda aquelas imagens, era tudo tipo de porcaria. 9. Mas os sacerdotes dos altos, olha aqui, não sacrificavam sobre o altar do Senhor em Jerusalém, porém comiam pães asmos no meio de seus irmãos. Vê se você entende, isso aqui é sério e interessante. No versículo 9 diz que o Josias tirou os sacerdotes que serviam a Deus nos altos, nos montes, e que não serviam no templo, e automaticamente se recebiam o dinheiro que vinha do templo, porque eles eram sacerdotes. Então quer dizer, é como se fosse um funcionário público que recebe, mas não faz o que tem que fazer, está fazendo um outro sistema por fora. Tem mais, e não acabou não. Versículo 10. Também profanou a Tofete. Tofete quer dizer fogueira, que está no vale dos filhos de Inom, para que ninguém fizesse passar a seu filho ou a sua filha pelo fogo a Moloque. Vê se você entende. A Tofete era uma fogueira, um altar que ficava no Vale de Inom. Esse Vale de Inom ficava justamente ali em Jerusalém, onde você depositava os restos que vinham do templo, né? Tanto é que Tofete é fogueira ou queimadouro, aquele lugar que queima. Então ali tinha um altar a Moloque, onde eles faziam sacrifícios de criança. E aí o que acontece? Ele mandou tirar aquilo tudinho, ó. Mandou profanar tudo. 11. Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham destinado ao sol, a entrada da casa do Senhor. O culto ao sol era muito difundido no Egito. Era o culto ao sol, que era o chamado, lá no Egito chamavam de Ra. Já em Israel, era quando você cultuava, era a casa do sol Bet-Semes. Então a adoração ao sol dentro do templo também, perto da câmara de Natã-Meleque, o eunuco, que estava no recinto, quer dizer, que aquele que era encarregado para não deixar os abusos, era ele que fazia, olha só. E os carros do sol queimou a fogo. Veja, cavalos do sol e carros do sol eram aqueles animais e carruagens que eram destinadas aos cultos àquela entidade. Então aquilo servia para transportar pessoas que vinham a Jerusalém, ou estavam em Jerusalém, que queriam fazer ali um passeio. Então, quando você vai numa cidade histórica, né, como no caso aqui no Rio de Janeiro, em Petrópolis, lá você tem aquelas charretes, né, que te levam para passear na cidade, é mais ou menos isso. Então ele mandou tirar tudo aquilo ali, tirou tudo. Também o rei derribou os altares que estavam sobre o terraço do cenáculo de Acaz, porque Acaz lá atrás também foi um diabo chupando manga, né? O Acaz, ele também fez tudo isso, que se você vai pela ordem, o Josias era filho de Amon, né? Ele era filho de Amon, neto de Manassés, né? Bisneto de Ezequias e teteraneto de quem? De Acaz. Então o negócio é meio problemático. O Acaz foi péssimo, o Ezequias foi bom, aí vem o Manassés, foi péssimo, o Amon foi péssimo para chegar em Josias, hein? Olha como é que o negócio funciona. Então, eles tiraram tudo aquela porcaria que tinha no cenáculo de Acaz, no terraço do cenáculo de Acaz, os quais fizeram os reis de Judá. Como também o rei derribou os altares que fizera Manassés nos átrios da casa do Senhor.
e esmigalhados os tirou dali e lançou o pó deles no ribeiro de Cedron, porque aí a água levava, água corrente. O rei profanou também os altos que estavam defronte de Jerusalém, a mão direita do monte de Mazite, os quais edificara Salomão, rei de Israel. Foi naquela época que Salomão também vacilou feio. E ele edificou a Astarote, a abominação dos sidônios, e a Quemos, a abominação dos moabitas, e a Milcom, a abominação dos filhos de Amon. Semelhantemente quebrou as estátuas e cortou os bosques e encheu o seu lugar com ossos de homens. Sabe o que é isso? Ele profanava, ele pegava os ossos daqueles que morriam e eram enterrados próximos aos altares e jogava justamente nesses locais, que eram locais de adoração, e vice-versa. Entulhava dentro das sepulturas os restos, as cinzas desses ídolos. Ele fez um faxinão tremendo. E esse faxinão ele fez em Judá, e não contentando, e era profético, ele também subiria ao norte e faria uma profanação no norte, que vem aqui justamente no versículo de número 15. Versículo 15 diz assim: e também o altar que estava em Betel e o alto que fez Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito pecar a Israel, juntamente com aquele altar, também o alto derribou, queimando o alto em pó, o desfez e queimou o ídolo do bosque. Quer dizer, ele foi até Betel, que é reino do norte, que também já não existia, chegou lá e profanou toda aquela parafernália que o Jeroboão tinha criado lá atrás. 16. E virando-se Josias, viu as sepulturas que estavam ali no monte, e enviou e tomou os ossos das sepulturas e os queimou sobre aquele altar, e assim o profanou, conforme a palavra do Senhor que apregoara o homem de Deus, quando apregoou estas palavras. Aquele que foi a Jeroboão, que o Jeroboão tentou pegar e a mão secou. E depois que ele saiu, ele deu ouvido pro profeta lá e voltou, o profeta velho, aí disse que Deus estava falando com ele, lembra? O Talibã que apareceu para ele lá, e aí ele foi, morreu, o leão matou. Aquele profeta tinha dito isso, que nasceria um homem chamado Josias no reino do sul, que viria e profanaria justamente os altares que ele tinha levantado, ele no caso Jeroboão. 17. Então disse: que é este monumento que vejo? E os homens da cidade lhe disseram: é a sepultura do homem de Deus que veio de Judá. Olha só. E apregoou estas coisas que fizeste contra este altar de Betel. Lembra? Foi esse daqui. Ele falou: essa é a sepultura dele. E disse: deixai-o estar, ninguém mexa nos seus ossos. Assim deixaram estar os seus ossos com os ossos do profeta que viera de Samaria. Olha como é que o negócio funciona. Anos e anos depois, a profecia se cumpre, e até os ossos o lugar da sepultura daquele profeta estava preservado, e o Josias continuou preservando-a. E disse: deixai estar, ninguém mexa. Não, esse já foi o 19. Demais disso, também Josias tirou todas as casas dos altos que havia na cidade de Samaria, e que os reis de Israel tinham feito para provocarem o Senhor a ira. E lhes fez conforme todos os atos que tinha praticado em Betel. E sacrificou todos os sacerdotes dos altos que havia ali sobre os altares, e queimou ossos de homens sobre eles. Depois voltou a Jerusalém. Veja bem, o Josias, ele foi até os termos do norte. Chegando lá, ele profanou os altares de Betel, que foram instituídos por Jeroboão I, lá no início, depois da divisão do reino, em 931 a.C. Aí quando ele volta para Judá, o que ele vai fazer? Ele vai planejar uma grande Páscoa, porque a Páscoa comemorava a saída e libertação do Egito, lembra? Então, como aqui ele está fazendo uma reforma, na Páscoa ele vai fazer uma Páscoa geral, onde ele vai fazer justamente com que até os remanescentes do norte se fizessem presentes. Verso 21. E o rei deu ordem a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito no livro do concerto. Como para ele tudo é novidade, porque ele cresceu, vendo uma coisa e depois descobriu que era outra, ele vai justamente empreender uma Páscoa. E a Páscoa fazia justamente essa cerimônia, que seria uma cerimônia geral.
porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgaram Israel. Nem em todos os dias dos reis de Israel, nem também dos reis de Judá. Quer dizer que nem em tempos como de Salomão, de Davi, houve Páscoa como a de Josias. Porém, no ano 18º do rei Josias, esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. Uma grande comemoração para fazer a limpeza do terreno, né? Porém, 24. E também os adivinhos e os feiticeiros e os terafins e os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, os extirpou Josias, para confirmar a palavra da lei que estava escritas no livro que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. E antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, e com toda a sua alma, e com todas as suas forças, conforme a toda a lei de Moisés. E, depois dele, nunca se levantou outro tal. Você consegue entender esse versículo aqui? Olha, esse versículo está dizendo que simplesmente nunca houve, antes dele, rei semelhante. Aí você pode agora pensar e coçar a cabeça e falar assim, peraí, e Davi, que é o homem segundo o coração de Deus? Aí que entra. O fato de Davi ser o homem segundo o coração de Deus não fez com que ele fosse 100%. Porque na época de Davi, sabe o que aconteceu? Ele ainda permitiu os altos, a adoração nos montes, que era extremamente proibido, mas era para ficar bem com o povo. Ele quebrou algumas leis internas, como, por exemplo, casamento entre parentes. Davi chegava até a permitir, o que era proibido na lei. Ele também não fez uma Páscoa como essa e outras coisas mais. Já o Josias diz que antes dele não houve rei semelhante, e converter-se ao Senhor com todo o seu coração. Quer dizer, esse todo o coração aqui é plenitude, é fechado, é totalmente voltado para Deus. Ele tirou tudo o que tinha. Ele fez uma espécie de jihad islâmica. Tolerância zero, tirou tudo. Os prostitutos cultuais, tudo. 26. Todavia o Senhor se não demoveu do ardor aqui, da sua grande ira. Ira com que ardia contra Judá, por todas as provocações que Manassés o tinha provocado. Manassés foi o pior de todos, né? E disse o Senhor, também a Judá hei de tirar de diante da minha face, como tirei a Israel. E rejeitarei esta cidade de Jerusalém que elegi, como também a casa de que disse, estará ali o meu nome. Quer dizer, ele vai tirar o povo dele e vai permitir que destrua o templo dele. Ele está dizendo que vai haver cativeiro. Ora, o mais dos atos de Josias e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Sim, e nós leremos lá muito mais coisas do que aqui. 29. Nos seus dias, subiu o faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Assíria. Olha só, hein? Ao rio Eufrates, e o rei Josias lhe foi ao encontro, e vendo ele o matou em Megido. Aqui está falando pouco. Em Crônicas explica melhor. O faraó Neco, na verdade, estava numa peleja lá em cima, em Carquemes, contra o rei da Assíria. E o Josias se meteu de bobeira no negócio. Não tinha nada a ver e morreu precipitadamente. Se você pega aqui, são coisas que você tem que analisar. Ué, mas como é que o cara que se dedicou tanto, fez tudo isso, morre de bobeira? Porque fez aquilo que não era para fazer. É o pecado de excesso. Fazer aquilo que Deus não mandou. Então aqui o Josias morre pelas mãos de faraó Neco. E seus servos o levaram morto de Megido, e o trouxeram a Jerusalém, e o sepultaram na sua sepultura. E o povo da terra tomou a Joacás, filho de Josias, e o ungiram, e o fizeram rei em lugar de seu pai. Então o ciclo de Josias termina, como nós falamos, foi o último grande reformador, e após ele é a decadência final. Quando ele morre, Joacás, seu filho, começa a reinar em seu lugar. 31. Tinha Joacás 23 anos de idade quando começou a reinar, e 3 meses reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Ramutal, filha de Jeremias de Libna. Jeremias aqui não tem nada a ver com profeta, não. Aquele é de Anatote, o profeta. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizeram seus pais.
Porém, Faraó Neco o mandou prender em Ribla, em terra de Ramate, para que não reinasse em Jerusalém. E a terra impôs a pena de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. Vamos entender. O Faraó Neco foi aquele que matou o pai dele, Josias. O que ele fez? Ele foi a Jerusalém, aproveitou a deixa, porque nesse cenário mundial aqui, a Assíria estava praticamente perdendo o domínio mundial para a Babilônia. Então esses países inferiores, no caso Egito, Etiópia, estavam aproveitando para comer o mingau pela beirada, né? É aquela questão, né? Fazendo a festa. Então, como ele venceu, matou o rei Josias, ele vai para Jerusalém, colocou o imposto, que é vassalagem isso aqui, começou a receber o tributo dos judeus e automaticamente pega esse filho do Josias, que era o Joacás, e leva para o Egito. Olha aqui, versículo 34. Também Faraó Neco estabeleceu rei a Eliaquim, filho de Josias, em lugar de Josias, seu pai. Quer dizer, ele pegou outro filho de Josias e colocou como rei. E lhe mudou o nome em Jeoaquim. Porém, a Joacás tomou consigo e veio ao Egito, e morreu ali. Vamos entender. Josias morreu, assumiu Joacás. Joacás, ele estava reinando em Jerusalém. E ele começa a reinar, e ele reina pouco tempo, 3 meses. Aí o que acontece? Faraó Neco vem a Jerusalém, pega o Joacás, leva para o Egito. Pega o outro filho do Josias, que era o Eliaquim, trocou o nome dele para Joaquim e colocou como sendo rei de Judá, e parte para o Egito. 35. E Joaquim deu aquela prata e aquele ouro a Faraó. Porém, fintou a terra. O que é fintar a terra? É passar pente fino, para dar esse dinheiro conforme o mandato de Faraó, a cada um, segundo a sua avaliação. Demandou a prata e o ouro do povo da terra, para o dar a Faraó Neco. Quer dizer, o Eliaquim, no caso que ele mudou o nome para Joaquim, ele fintou a terra, quer dizer, puxou uma grana da população para dar para o Faraó Neco, que é um cala-boca, que é o dinheiro que ele queria da vassalagem. 36. Tinha Jeoaquim 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Zebida, filha de Pedaías de Ruma. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizeram seus pais. Aqui nós estamos entrando na reta final. No 24 para frente, 24 e 25, é o término da história do Reino do Sul. Mas esse finalzinho aqui do capítulo 23, que foi muito grande, diga-se de passagem, esse mostra o que? Após a morte de Josias, já começou uma transição rápida, percebe? Veio o filho dele, que foi o Joacás em 3 meses dançou, e já entrou outro filho que foi o Jeoaquim. E aí nós veremos porque, entrando no 24, aí muda completamente o cenário político mundial daquela época. Mas este foi 2º Livro dos Reis, capítulo 23.